pessoal, hoje eu trouxe um bolo delicioso de leite ninho com morangos e nós vamos fazer uma camada de brigadeiro de leite ninho e a outra vamos transformar em uma mousse de leite ninho. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. E vamos começar com a massa. Na batedeira eu vou colocar aqui 5 ovos, 1,5 xícara de açúcar, o tamanho da xícara que eu estou usando é de 240 ml. Nós vamos bater aí por aproximadamente uns 7 minutos, até que dobre de volume e fique bem esbranquiçado. Em seguida, eu vou desligar a batedeira e eu vou acrescentando aqui, pessoal, passando pela peneira, 2,5 xícaras de farinha de trigo. E vou intercalando com 1 xícara de água em temperatura ambiente. Nessa água, eu coloquei 3 colheres de sopa de óleo, é opcional, tá? Porém, ajuda a deixar a massa mais úmida. Com a ajuda de um fouet, eu vou mexer delicadamente de baixo para cima e eu vou repetindo o processo até acabar. Fui colocando a farinha de trigo e intercalando com a água até acabar. Lembrando que se você quiser substituir o leite pela água, pode também, tá? E agora, por último, vamos colocar 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo, e é só mexer muito bem que a nossa massa já está pronta. Agora, eu vou mostrar melhor o resultado para vocês da massa. Esse é o resultado, pessoal. Vou transferir agora para uma forma. Eu vou usar hoje a forma quadrada. Ela tem 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. É uma forma bem alta, tá? E eu coloquei o papel manteiga no fundo, transferi a minha massa e vou levar para o forno em 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou até assar completamente. E para o nosso recheio, vamos precisar de 2 caixas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 8 colheres de sopa de leite em pó. Primeiro, nós vamos mexer muito bem antes de levar ao fogo. E depois que você mexer muito bem, pessoal, você já pode levar ao fogo, lembrando que o fogo sempre médio para baixo para não queimar o nosso recheio. Vai mexendo muito bem sem parar e nós vamos mexer até chegar exatamente nessa consistência que eu estou mostrando para vocês. É importante, pessoal, que você mexa sem parar para não queimar o seu recheio, tá? Depois que o nosso recheio esfriar, ele vai ficar bem consistente. Então, aí eu desliguei o fogo e eu vou passar esse recheio para um recipiente. Vou cobrir com plástico para que não venha criar uma nata em cima do nosso recheio. E aí é só você deixar ele esfriando em temperatura ambiente. Depois que o meu recheio esfriou completamente, eu vou mostrar agora para vocês a consistência desse brigadeiro. É um brigadeiro de leite ninho cremoso. E eu vou transformar, pessoal, um pouco desse brigadeiro de leite ninho em uma mousse, tá? Então, aqui eu vou separar um pouco menos que a metade. E para fazer a mousse, eu vou colocar aqui na batedeira meia xícara de chantilly 120 ml. E eu vou bater até chegar no ponto bem firme. Lembrando que o chantilly tem que estar bem gelado, senão você não consegue dar o ponto, tá? Então, ele precisa estar bem gelado. Você vai bater até ele chegar no ponto bem firme, que eu vou mostrar agora aí pra vocês. É só você pegar uma colher ou uma espátula e fazer esse teste aí que eu estou mostrando pra vocês. Se não cair, é o ponto certo. Agora, nós vamos pegar aquele recheio que eu separei, mostrando pra vocês um pouco menos da metade, e vamos colocar aí junto com o chantilly. E agora, eu vou bater aí por aproximadamente uns 2 a 3 minutos. Agora, eu desliguei a batedeira e aqui, pessoal, esse é o ponto antes de ir pra geladeira, tá? Eu não vou levar pra geladeira, já vou rechear assim mesmo, e aí depois que eu cortar, vocês vão ver o resultado. Agora, nossa massa aqui já esfriou também completamente, olha como ela fica bem fofinha, e eu vou cortar ela em 2 partes pra ficar com 3 camadas de bolo. É importante também que quando você for cortar o seu bolo, ele também precisa estar completamente frio, tá? Senão pode quebrar. Olha aí o resultado da massa por dentro.
Vou cortar mais uma vez. Agora, essa última camada de bolo, eu já aproveito e tiro o papel manteiga, que é o que eu usei para assar o bolo. Então, agora vamos para a montagem. Na mesma forma que eu assei essa massa de bolo, eu coloquei um plástico e eu vou começar colocando aí, pessoal, a primeira camada de bolo. Eu vou umedecer essa massa com uma calda de leite condensado com água. A medida eu vou deixar aqui na descrição para vocês, a medida que eu usei para fazer esse bolo. E aqui eu tenho os morangos picados, eu estou usando uma caixinha e meia. E aí, eu cortei picados e eu vou colocar. Eu sempre coloco o morango primeiro, pessoal, para depois vir com o recheio por cima, tá? Porque como o morango, ele solta a água, então é muito importante que você coloque ele primeiro na massa e depois o recheio por cima. Porque a água que soltar vai deixar essa massa bem molhadinha. Agora, eu vou colocar aqui o recheio, que é a mousse, né? Como eu falei pra vocês, eu não levei ainda pra geladeira, por isso que ainda está mole. Então, eu já vou rechear o bolo e vou levar pra geladeira, já que esse bolo tem que ficar aí pelo menos 6 horas na geladeira antes de decorar, tá? Espalhei muito bem o recheio e venho com a segunda camada de bolo. Lembrando que sempre prensando bem com as suas mãos, para que a massa venha grudar, venha colar no recheio embaixo. Vou umedecer também, e toda vez que eu uso morango, eu não molho muito a massa, já que o morango ele solta a água, tá? Coloquei o restante dos morangos, espalho muito bem também, e agora eu venho com o recheio, que é o brigadeiro de leite ninho. Vou espalhar muito bem também, com o auxílio de uma colher. Agora, eu venho com a última camada de bolo, prensando também muito bem com as mãos. E vou umedecer com a calda, vou fechar com esse mesmo saquinho, colocando um outro por cima. E como eu falei pra vocês, eu vou levar esse bolo pra geladeira e deixar lá por pelo menos, no mínimo, 6 horas, tá, pessoal? Pra que ele fique bem firme, pra que possamos decorar. E você pode deixar mais tempo se você quiser, inclusive pode deixar de um dia para o outro. E depois de 6 horas na geladeira, eu vou desenformar aqui pra vocês verem. Virei em cima de uma bandeja. Vou tirar esse saquinho que eu usei. E observe como o recheio tá bem firme, inclusive a mousse, como eu falei pra vocês, tá? Agora, eu vou começar a decorar. E para decorar esse bolo, eu bati na batedeira 400 ml de chantilly bem gelado. O processo de bater o chantilly foi o mesmo que eu fiz para o recheio de mousse de leite ninho, tá, pessoal? Bata sempre em velocidade média, para que o seu chantilly não fique com muito ar. E aí, fica ruim para você alisar o seu bolo. Então, aí eu vou espalhando tanto em cima como também nas laterais. Na lateral, eu não vou cobrir perfeitamente, já que eu vou usar um bico de confeitar. Então, não tem necessidade, tá? Aí, eu fui tirando todo o excesso na lateral e também na parte de cima. E agora, para usar o bico de confeitar na lateral, eu vou usar aqui o que eu gosto muito, que é o bico folha 113, tá? Esse que eu estou usando é 113 da Wilton, mas vocês podem usar o bico folha da sua preferência. Então, eu vou fazendo esses movimentos subindo e vou fazer em toda a volta do bolo. O legal desse bico de confeitar, pessoal, é que não fica um excesso de chantilly no seu bolo, principalmente para vocês que não gostam, tá bom? Então, eu fui fazendo em toda a volta até acabar. Agora, com o auxílio da espátula, eu vou tirando todo esse excesso que ficou aí na parte de cima. E em toda a volta de baixo, eu vou colocar aqui raspas de chocolate branco. A raspa de chocolate branco combina muito com esse tipo de recheio, então é opcional, tá? Então, fui colocando aí em toda a volta de baixo e fui colando aí, né, no chantilly com o auxílio de uma colher. E olha aí como ficou, pessoal, depois que eu fiz em toda a volta de baixo. Agora, na parte de cima, eu vou trabalhar aqui com o bico 2D da Wilton. Ele é muito parecido com o bico M. Então, vou fazer algumas rosetas em toda a volta de cima do bolo. Vou aproximar para vocês verem melhor.
Sempre que você termina, você dá continuidade na outra, para que não fique falhas, tá? Olha aí como ficou o resultado também. Agora aqui em cima eu vou colocar leite em pó. Então aí eu estou usando com o auxílio de uma peneira. E para finalizar nossa decoração, eu separei alguns morangos, cortei ao meio e vou decorar. Se você quiser tirar essa folha, tem pessoas que não gostam, né? Você pode tirar também, tá? E a decoração é muito opcional, pessoal. Você pode fazer uma da sua preferência. Se você não tiver bico de confeitar, você faz da forma que você achar melhor, tá bom? Então aí eu fui colocando alguns morangos só para enfeitar mesmo. E esse foi o resultado do bolo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma decoração muito simples. Agora eu vou cortar para que vocês vejam melhor o resultado por dentro. Olha aí como ficou o resultado, bem recheado. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Aproveite e deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!